A notícia de hoje é relativa à revisão dos benefícios do INSS. Você quer saber o que está acontecendo? O INSS está fazendo uma grande revisão nos benefícios. Benefícios podem ser cortados. Eu quero que você preste bastante atenção até o final para você entender o que está acontecendo no INSS, tá ok? Mas antes de eu falar sobre essa importante notícia, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, acione o sininho para que toda vez que eu produzo um vídeo novo você seja notificado e espalhe esta informação. Gente, a informação que eu presto aqui é informação correta, coerente, sem sensacionalismo. Então presta bastante atenção que eu vou estar informando para você o que está acontecendo no INSS, tá? Vamos lá. 11% dos benefícios do INSS têm indícios de irregularidades. Olha só, o INSS está identificando que 11% de todos os benefícios, tá, que o INSS concedeu tem irregularidades e isso pode gerar cassação de benefício, tá? Preste atenção. Já está funcionando um programa vinculado ao INSS que vai facilitar a identificação de benefícios irregulares e suspender esses pagamentos. A medida integra e cruza dados das instâncias administrativas do órgão, como diretoria de governança, auditoria e setores de gestão de pessoas para identificar fraudes. Então o INSS está fazendo uma grande varredura. A gente poderia até chamar de um pente fino administrativo, diferente do pente fino que as pessoas ficam assustadas, ficam com medo, né? Ficam ansiosas, que é a questão do pente fino médico, onde a pessoa é chamada para rever se o quadro dela permanece ou não com uma incapacidade permanente para receber ou a sua aposentadoria ou então o seu auxílio-doença, tá? Mas não é, esse é um rastreamento administrativo. Então, os sistemas de informação do INSS vão rastrear esses benefícios para ver se encontra irregularidades. Confira agora 15 informações importantes sobre a nova fase, chamada também de pente fino administrativo do INSS. Para você ter ideia, antes de eu adentrar nesses itens, nessas informações importantes, é importante que você entenda que 11% de todos os benefícios tem irregularidade. Pode ser irregularidade por erro, né, que o INSS teve, erro de lançamento, ou pode ser fraude. E no país que a gente vive, o que você acha que é mais comum? Ser erro ou ser fraude? Comenta aí. Põe a sua opinião. Gente, eu preciso saber o que você pensa. Me expressa aí para mim o que passa na sua cabeça sobre essa situação. E se você está gostando do vídeo, dá um like. Se não está gostando, dá um dislike. Mas é importante você manifestar a sua opinião. Aqui é um espaço democrático. Primeiro ponto importante que eu quero trazer para vocês é: quais os benefícios do INSS estão sendo revisados, então, nessa nova fase de pente fino administrativo de 2020? Então, quais são os benefícios que estão sendo rastreados? Auxílio reclusão, aposentadorias, pensões, benefícios de prestação continuada, os BPC-LOAS, e os benefícios rurais e assistenciais, tá? Então, são esses que o INSS está rastreando para saber se tem alguma irregularidade, tá bom? Que benefícios podem ser, então, considerados irregulares? Então, há diversos tipos de irregularidade ou erros que podem ser cometidos durante a análise do pedido de benefício. Por exemplo, ao calcular as contribuições com base na documentação do segurado, o analista do INSS pode errar ao contar o número de recolhimentos mensais. Outro exemplo são pessoas que recebem o BPC sem preencher os requisitos. Então, existem os erros naturais, né, erros humanos, que podem gerar, então, benefícios de forma irregular e que serão, então, suspensos. O que é, então, um benefício com indício de fraude? Presta bastante atenção.
A fraude é a falsificação de documentos ou alteração ilegal de informações com a intenção de conseguir um benefício sem que as exigências tenham sido atendidas. Pode ser, por exemplo, um registro de um falso emprego na carteira profissional. Fraudes têm consequências que vão além do corte do benefício, podendo o responsável responder criminalmente por isso, tá? Isso é crime. Falsificar para receber benefício é crime e a pessoa que faz isso é o quê? Criminosa, tá? É possível evitar a reavaliação do benefício? Existe alguma maneira que você que é segurado do INSS evitar que isso aconteça, que seja feita essa reavaliação? Não. Não há medida que o beneficiário possa tomar para evitar ser incluído no pente fino. Caberá aos técnicos e analistas do INSS e aos peritos médicos da Previdência avaliar quais são os segurados que deverão passar ou não pela revisão. Outra pergunta interessante é: todos os convocados terão a renda cortada? Não há corte ou suspensão automática da renda. Preste bastante atenção. O INSS não vai cortar na mesma hora a sua renda. O segurado será chamado para o pente fino e ele vai ter 30 dias para apresentar sua defesa, se for um trabalhador urbano. E o prazo para a defesa sobe para 60 dias, se ele por acaso for um trabalhador rural. E quem já passou por um pente fino pode ser chamado? O beneficiário que passou em um pente fino anterior não está livre de ser convocado novamente. Poderá ser, então, novamente convocado. Idosos e inválidos também poderão ser incluídos na nova fase do pente fino do INSS? Então, gente, preste atenção. O aposentado por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos não pode ser chamado para perícia médica. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, tá? Tem mais de 60 anos, aposentado por invalidez, nunca mais vai passar perícia médica. Pode dormir tranquilo em relação a isso. Porém, isso não impede dele passar pela revisão administrativa, que eu estou chamando de pente fino administrativo, né? Para a identificação de possível fraude ou irregularidade na documentação apresentada pelo segurado. Então, ainda que a pessoa esteja com uma aposentadoria por invalidez e nunca mais seja chamado para fazer perícia, pode acontecer, se aparecer algum tipo de inconsistência, né, nos dados ou suspeita de fraude, esse benefício poderá ser revisto e poderá ser, inclusive, suspenso. Como o segurado sabe que está na nova fase do pente fino do INSS? O INSS fará avisos por meio eletrônicos, como os caixas eletrônicos da rede bancária e pelos próprios sites do órgão, como o meuinss.gov.br e o inss.gov.br. Cartas serão enviadas aos beneficiários e antes do corte da renda, haverá publicação no Diário Oficial da União. Atualmente, o INSS emitiu 1,8 milhões de notificações que começaram em dezembro e seguem em 2020. Ou seja, o INSS já convocou 1,8 milhões de benefícios com suspeita de irregularidade. Então, isso é sério, né? O que fazer para evitar o corte do benefício? Quem trocou de endereço deve atualizar o cadastro no INSS. Vale informar telefone e e-mail para contato. Deve-se ainda organizar e conservar documentos que serviram de base para comprovar o direito, como carteira de trabalho com anotações originais e carnês de contribuição. Beneficiários por incapacidade precisam manter o tratamento em dia e obter laudos e relatórios de exames médicos atualizados. Então, não fique esperando você ser convocado para você passar pelo médico, não. Eu costumo orientar, passe no médico pelo menos a cada 6 meses. Você passando a cada 6 meses, você vai estar com a sua documentação médica em dia. O INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos?
O ato de concessão não pode ser revisado se o benefício foi concedido há mais de 10 anos, a não ser que os órgãos de controle do governo descubram que houve fraude. Você está prestando atenção? Não adianta, não existe lei, não existe direito adquirido, não existe regra para quem faz fraude. Se descobrirem fraude, se ficar visível que houve fraude, né, eles vão fazer a investigação, vão dar o direito de você se defender, de você comprovar, mas se for visto que é fraude, você perde o benefício, tem que devolver tudo aquilo com multa e ainda pode ser preso, porque isso é um crime, tá? Isso é fraude. Quanto tempo vai durar a nova fase do pente fino administrativo do INSS? A lei aprovada pelo Congresso permite que o governo realize esta varredura em busca de irregularidades e fraudes no INSS até esse ano de 2020. Então, essa varredura vai ser o ano todo de 2020. Eu espero, e aí eu quero saber da sua opinião, eu espero que o INSS faça a limpa de um monte de sem vergonha que tem aí. Gente que não era para estar recebendo, gente que mentiu, gente que fraudou, né? 11%, você imagina, né? Mais ou menos um dado aí, uma a cada 10 pessoas que tem um benefício do INSS tem benefício irregular. Você já pensou nisso? Isso é um absurdo, né? O que você acha? Comenta aí, dá a sua opinião. O que você acha que tinha que fazer com um cidadão desse, né, que frauda o INSS, né? O que você acha que deveria fazer? Comenta aí que eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. Quando é que as convocações serão, então, iniciadas? As convocações já foram iniciadas por meio de carta, e-mail ou extrato bancário desde dezembro agora de 2019. O processo começou em dezembro e vai correr até o final do ano agora de 2020. E se eu for convocado para a nova fase do pente fino do INSS, o que eu devo fazer? Ao ser chamado, atenda à convocação do INSS e se dirija à sede do órgão em sua cidade. Para obter maiores informações, acesse o site do INSS ou ligue lá para 135 e peça maiores esclarecimentos, tá? Essa é uma notícia que eu trago hoje para vocês. Ela foi publicada no dia 2 de março, da redação Simões Filho Online. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo.